Um excelente dia para vocês, povo de Deus, como vocês estão? Espero que estejam bem, a graça e a paz. Continuamos mais uma das aulas de uma série que estamos pregando, que estamos estudando à luz da Bíblia e à luz também de conceitos teológicos, que é a Missio Dei, a missão de Deus, a importância da missão, da evangelização, da missionalidade, e o que estas coisas têm a ver com a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa igreja local e também o apoio a missionários transculturais. Na aula passada abordamos mais sobre o tema do Evangelho, o impacto do Evangelho em nossas vidas, e hoje eu gostaria de falar essencialmente, excepcionalmente, sobre a cidade. Como nós que vivemos em uma cidade cosmopolita, e qual é a importância de nós estudarmos a respeito dos impactos do Evangelho em uma cidade cosmopolita. Nós iremos ver que não apenas na narrativa bíblica, mas muito dos recentes estudos missiológicos têm aberto uma nova fronteira no que tange a discussão ou discussões e debates na área teológica, pública e de aplicação, do quão se torna relevante para a igreja hoje falar a respeito do Evangelho dentro dos grandes centros urbanos. Isso porque os grandes centros urbanos eles concentram muito do poder e das tendências que irão definir nas próximas décadas. E nós iremos abordar esse tema, iremos também passar um pouco sobre ele, mas antes inclusive de nós orarmos, apresentarmos aos nossos corações, as nossas vidas ao Senhor, para que possa abrir o nosso entendimento, que a palavra do Senhor possa iluminar as nossas vidas, eu gostaria de abordar uma das perguntas que o Glauber fez no último vídeo a respeito do Evangelho. Eu vou ler aqui para vocês. A pergunta é a seguinte: Luiz, com base na correta definição, a frase viver o Evangelho se torna, de certo modo, equivocada, sendo ele um conceito? Então, Glauber, depende bastante de quem está falando e da própria compreensão do Evangelho de quem está falando isso. Por quê? O conceito correto, isso pode parecer um purismo, pode parecer uma coisa chata de quem quer ter as definições corretas a respeito das coisas, né? Teólogo chato, é um teologuês, mas é importante que nós saibamos separar aquilo que é boas novas, que é realmente a boa notícia, aquilo que Jesus fez por nós, dos resultados das boas novas aplicadas no nosso dia a dia. Nós podemos pegar, por exemplo, na grande parte das epístolas do Novo Testamento, ainda mais as paulinas, você vê uma divisão clara que o próprio apóstolo Paulo e outros apóstolos fazem a respeito das boas novas de Deus, da ação de Deus, da ação de Jesus Cristo e a sua postura, a sua autoridade ministerial. Vamos começar abordando em Romanos capítulo 1, versículo 1, e eu vou ler em diante até chegar na parte que eu quero ressaltar para vocês. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos. Você observa aqui que o próprio apóstolo Paulo, defendendo a sua autoria e a sua autoridade apostólica, ele vai colocar aquilo que Deus fez, daquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento a respeito de Cristo Jesus, o que Cristo Jesus fez para assegurar, como ele mesmo diz aqui, a graça e a autoridade. Veja que a ação de Cristo Jesus, ela resulta no ministério e nas ações e na conduta de vida do apóstolo Paulo. Então a gente está vendo aqui a missão de Deus resultando na missão do apóstolo Paulo. Se nós misturarmos as coisas e falarmos de que viver o evangelho
é alguma coisa que eu possa fazer por conta própria, que eu mesmo desempenho aquém de Deus, tirando Deus da jogada como se fosse uma escolha minha, eu estou diminuindo a ação e a missão de Deus em resgatar o seu povo. Por isso que eu torno a repetir de que nós não podemos confundir boas novas, o evangelho, com os frutos, as obras que são operosas, de uma fé operosa, resultantes do evangelho. É necessário fazer essa distinção para que nós não confundamos e não achamos que temos algum tipo de mérito, algum tipo de meritocracia, né, perante o nosso Deus, perante o Senhor. Porque nós não o escolhemos. Ele nos escolheu. Ele nos separou. Veja aqui, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 4 ao verso 9. Vou ler aqui com vocês. Sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe que é uma ação passiva, muitas vezes, de nós como povo de Deus, e aqui no caso da igreja em Corinto, a ação de Cristo Jesus. Veja que lá no verso 9, de que Deus é fiel e Ele convidou a igreja em Corinto, os santos em Corinto, e também todos nós que somos santos, povo de Deus, a ter comunhão com o Filho Jesus Cristo. E aí você observa o poder da mensagem a respeito de Cristo, que firma ou acaba se afirmando na igreja de Corinto. Corinto é uma igreja que tem bastante problemas, que acaba tendo bastante facções, problemas inclusive relacionados a questões de dons, ministérios, exercícios dentro da igreja. É uma igreja que acaba tendo muitos problemas, pecuinhas internas, mas você vê que a mensagem de Cristo se firma entre eles. Claro, nós como igreja, nós como povo de Deus, não somos perfeitos, mas aquilo que é operoso, vindo de uma fé operosa, de algo que é bom, que nasce no seio da igreja, é por causa da mensagem de Cristo Jesus. Então é necessário separar mensagem de Cristo Jesus, obras, por causa dessa mensagem. Vejo também que o próprio apóstolo Paulo agradece porque Deus enriqueceu eles em tudo, e em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. Veja que é o Senhor que acaba operando de maneira fiel em relação à sua igreja. Mais uma vez, isso pode ser também considerado evangelho, isso pode ser considerado uma grande parte do evangelho. Entendimento, iluminação, regeneração, todas essas obras são feitas por Deus, eles iniciam em Deus. E nós respondemos de maneira fiel a esse chamado, de maneira fiel, por causa que o próprio Senhor já estipulou isso, já decretou isso em relação aos crentes, em relação ao povo de Deus. E é importante ressaltar aqui sobre a ação de Jesus Cristo em resgate ao povo de Deus. Então, quando nós falamos sobre o Evangelho, é importante nós definirmos isso, não é apenas uma chatice terminológica, né? Não é uma chatice conceitual, mas de que viver o Evangelho tem que ter o mesmo sentido, o mesmo significado que viver as consequências de uma vida inundada, afundada, afogada no Evangelho, nas boas novas, nessa mensagem de que Deus resgata o seu povo. Deus salva pecadores, como diz J. Packer, né? Então, só realmente fazendo essa distinção, não é querendo ser chato, mais uma vez, não é querendo ser pedante em relação a conceitos, mas é para que nós entendamos em um mundo que deturpa muitas vezes o Evangelho, compreendamos realmente qual é a importância do Evangelho e de que este Evangelho está alicerçado naquilo que Deus fez e não daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia.
Bom, antes de entrarmos em nossa aula, falando a respeito da cidade, de como devemos pensar e a importância de pensarmos na igreja dentro dos centros urbanos, eu gostaria de orar com vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vamos a Ti em nome de Cristo Jesus. Te agradecer por mais um dia, te agradecer por este momento em que estamos lendo a Tua Palavra, em que estamos aprendendo a respeito do Evangelho, a respeito da missão do Senhor em resgatar o Teu povo e da nossa resposta em missão e ajuda ao Senhor, Pai. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra os nossos entendimentos, que nesse momento em que focamos para aprender, que o Senhor dinamize os nossos corações, que o Senhor dinamize a nossa existência, que não entendamos a vida cristã como uma vida supérflua, uma vida de ir ao templo, de frequentar ao templo, até porque nesses últimos momentos de nossas vidas, o templo foi nos tirado por causa das crises sanitárias. Nós colocamos isto em Teu altar, Pai. Colocamos isto em Tua presença. Que o nosso coração esteja sempre diante do Senhor. Que sejamos dinamizados. Que sejamos colocados e tirados de nossa zona de conforto para a Tua glória. E que possamos aprender a respeito do Evangelho. E não deixar de proclamar as boas novas a toda criatura. Em nome de Cristo Jesus, esta é a minha oração, esta é a nossa oração. Amém. É claro que se você já falou ou pelo menos pensou a respeito de missões dentro da igreja, a sua primeira imagem será daquele missionário transcultural, o que vai visitar a África, que vai evangelizar na China. Nós podemos falar também da realidade da igreja perseguida, mas hoje eu gostaria de de falar a respeito da cidade, inclusive esta a qual nós vivemos, a cidade de Guarulhos. Porque por mais que possamos e não tenhamos rejeitado o conceito de missões transculturais, essas missões que acabam sendo um exercício gigantesco de não apenas fé, mas de rigidez na vida, de transferência de país, de mudança cultural, de mudança até mesmo linguística, né? Dependendo de onde você vá fazer missões, de mudança familiar, de toda uma estrutura tendo que dar aporte, suporte aos missionários. O tema sobre missões urbanas é algo muito novo na missiologia. Quando nós falamos a respeito de urbanização, quando nós falamos a respeito de metrópoles, quando nós falamos a respeito de grandes cidades, pouco ainda se tem sido desenvolvido na Igreja Evangélica Brasileira de uma implantação ou de plantações de igrejas ou de missões a serem plantadas no contexto urbano. E por que isso acaba sendo bastante importante? Harvey Cohn, um dos excelentes missiólogos que encontramos no mundo hoje, ele fala que se quisermos alcançar o mundo do século XXI, devemos alcançar as cidades do mundo. Isso porque, junto a Timothy Monsman e Roger Greenway, ele acaba falando de que as cidades elas acabam sendo uma nova fronteira para a missão. A urbanização das missões cristãs é uma necessidade séria e urgente. As cidades determinam os destinos das nações e sua influência nos assuntos cotidianos dos indivíduos é incalculável. À medida que as cidades crescem em número, tamanho e influência, cabe aos responsáveis pela evangelização mundial focar nas cidades. Da mesma forma, nos próximos anos, estudantes de missões precisarão encarar as questões urbanas se quiserem estar preparados para o ministério do mundo de amanhã. Aqui a gente está falando sobre o destino da igreja. Nós não podemos desconsiderar a igreja de amanhã, essa igreja que é viva, que é forte, que faz parte ainda de uma cultura, quando nós falamos da realidade brasileira, mas que já está em decadência quando nós podemos observar as próximas gerações, ou gerações entre 20, 30 anos já, né? Já não consideram o poder do cristianismo ou os impactos das instituições religiosas tão importantes e tão relevantes para a nossa sociedade. Nós observamos então que é nas cidades, é a partir das cidades que podemos observar o futuro da igreja.
Nós não conseguiremos pensar em uma igreja do amanhã se nós não pensarmos nas igrejas da cidade de hoje, por causa da sua relevância. Algum tempo atrás foi feita uma conferência de missões estudantis urbanas nos Estados Unidos, chamado Deus está construindo uma cidade. E de que essa conferência ela encerra de uma maneira muito abrupta. Ela encerra com uma frase apenas. Você tem um futuro urbano, quer goste ou não. E de fato, se nós formos pegar os últimos dados, é visto de que 180 mil pessoas se mudam para cidades, grandes centros urbanos, todos os dias. Nós estamos falando de 65 milhões de pessoas que têm procurado ou têm realizado um êxodo urbano em todas as grandes cidades do mundo. Nós estamos falando de crescimentos fenomenais. Quando puxamos alguns dados que eu irei ler para vocês, vemos que quando o movimento missionário moderno começou, no início do século XIX, apenas 3% da população mundial viviam nos grandes centros urbanos. No início do século XIX, nós vemos 14% de toda a população mundial. Só que já por volta de 1980, nós estamos falando de uma porcentagem de 40% da população mundial vivendo em grandes centros urbanos. E aí, quando entramos no novo milênio, quando entramos no século XXI, metade da população mundial vive em cidades. Metade, a gente está falando de 50% de toda a população mundial se concentra em grandes centros urbanos. Nova York, São Paulo, Washington, nós estamos falando de Londres, de grandes cidades ao redor do mundo, E de que a previsão em até 2050, 80% da população acabe se mudando para grandes centros urbanos. Então isso daqui deve ser um alerta, deve fazer com que a igreja, não apenas os líderes, mas a igreja como um movimento, a igreja como uma comunidade, o povo de Deus, abra os próprios olhos a respeito de onde eles estão implantados, na onde eles estão desempenhando. Guarulhos já foi considerado uma das maiores cidades depois das capitais, Nós estamos falando de uma cidade que possui um pêndulo demográfico gigantesco de trabalho, tanto quanta gente você não conhece, Você talvez viva essa realidade de gente que mora aqui em Guarulhos, mas que trabalha em São Paulo, que consome em São Paulo, que gasta em São Paulo, que retira o seu dinheiro para investir aqui. Além do mais, também nós estamos falando de uma cidade que possui um dos maiores aeroportos da América Latina. Estamos falando também de uma cidade que possui um PIB altíssimo. E uma grande cidade que tem passado por um grande êxodo de recém-casados e de gente vindo morar sozinha, Quantos prédios têm sido construídos ao redor do seu bairro aí, Tivemos até um grande problema nos últimos 4 anos de asfalto, de zeladoria, que é zeladoria básica, por causa de tanto caminhões pesados passando para cima e para baixo para levar material de construção para a edificação desses grandes prédios, que concentram diversas pessoas. Aqui mesmo próximo da minha casa tem um prédio que é consideravelmente novo, que é um conjunto único aqui na Avenida Guarulhos, que tem 17 torres. É considerável, é quase uma cidade, são 2, 3 bairros dentro de um condomínio. Nós estamos falando de um aumento demográfico que não foi ainda captado pelos últimos censos de Guarulhos, mas acredito que mais uns 5, 8 anos nós tenhamos um aumento significativo. Atualmente, na cidade de Guarulhos, estamos falando de 1.328.000 pessoas, 1.000 habitantes. 1.328.000 pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E o que nós estamos fazendo? Como nós estamos impactando a nossa cidade? Como nós temos pensado ou temos evangelizado pensando nos anseios daqueles que vivem aqui na cidade de Guarulhos. Esse é um grande problema a ser resolvido, esse é um grande problema a ser, como comunidade, encarado, mas também é uma grande oportunidade para nós evangelizarmos, porque somente o evangelho dá conta da vida, dá conta de uma existência
seja ela para qual classe social for, seja ela para qual gênero você hoje se assume, seja ela para qualquer condição social você desempenhe. Ainda falando sobre a importância das cidades para a missão, gostaria de ressaltar aqui um comunicado da imprensa de 2001 das Nações Unidas a respeito das grandes cidades. Praticamente, todo o crescimento populacional esperado em nível mundial durante os próximos 30 anos estará concentrado em áreas urbanas. Quase todo o aumento populacional previsto para 2000 até 2030 será absorvido pelas áreas urbanas das regiões menos desenvolvidas. Durante esse período, estima-se que a população urbana das regiões menos desenvolvidas aumente em 2 bilhões de pessoas, quase o mesmo que será adicionado à população mundial, 2 bilhões e 200 milhões. Então, se nós quisermos alcançar as pessoas do mundo daqui e nas próximas gerações, as igrejas deverão estar nas cidades onde elas moram. Ou seja, não basta nós estarmos apenas pensando em um conceito de igrejas de bairro, de um conceito de igrejas localizadas em lugares específicos. Nós precisamos entender as cidades e por que existe essa atratividade no coração das pessoas, nas afeições das pessoas de virem para grandes centros cosmopolitas. Por mais que nós não vivamos a realidade de uma grande São Paulo, que é um fervo cultural, em Guarulhos nós podemos já observar que dentro de muitas pessoas que fazem esse êxodo de Guarulhos para São Paulo, você tem um gap, você tem um abismo de compreensão do que está sendo pregado nos cultos de domingo ou da realidade dos membros das igrejas que estão ali no domingo do resto da semana. Eu vou dar um exemplo muito simples, muito claro. É muito comum para gente que vive em área, trabalha em área de designer, que trabalha em áreas mais voltadas a centros urbanos, artísticos, criativos, encontrarem uma mensagem, ou pelo menos uma cosmovisão, uma visão de mundo diferente daquelas que é muitas vezes pregada ou vivida pelos seus irmãos da comunidade da igreja no domingo. E isso é preocupante, por quê? Imagine a distensão da realidade enquanto ele está indo trabalhar e fala a respeito com os amigos de trabalho, com gente que ele passa mais tempo inclusive do que o próprio povo de Deus, reunido no domingo à noite, né? Sobre questões de liberações sexuais, sobre questões a respeito de drogas, de uso de drogas, matrimônio, família. São compreensões diferentes de mundo, são compreensões que acabam sendo muitas vezes contra a realidade da lei de Deus. Mas quando ele observa e vem para o domingo à noite e frequenta a comunidade cristã, frequenta, por exemplo, a Betel, vou dar o nosso exemplo aqui, ele se encontra em um círculo de pessoas, um círculo de amigos, um círculo de irmãos, de crentes, que não entendem as dúvidas que são implantadas na cabeça dele durante a semana. Não entendem as suas próprias aflições. Não entendem que a realidade urbana, ela muitas vezes rejeita Deus. Nós podemos observar que a realidade urbana ela é contracultural quando nós vemos lá no primeiro vídeo que nós falamos a respeito da Missio Dei, né, da criação, queda e redenção, que a cidade de Enoque, a cidade que é constituída, a cidade dos homens, a qual eles elegem a Torre de Babel, ela é murada exatamente para evitar a violência de outros homens. Essa violência decorre ou ela vem a partir do pecado que se instaurou, permeou o coração e a realidade humana. Então, para isso é necessário que na cidade você tenha segurança, na cidade você tenha uma estabilidade específica. Aqui a gente já estabelece de que quando você tem um aumento demográfico dentro da cidade é porque as pessoas estão procurando coisas a mais que elas não encontrariam dentro do ambiente rural. E a gente está falando de segurança não apenas policial, mas segurança financeira,
quem sabe uma segurança de autonomia, uma segurança existencial, quantas pessoas têm se mudado para a grande cidade por causa da liberdade sexual que as grandes cidades promovem. Nós vemos muita gente que tem, até porque nas grandes cidades acontece um maior fervo de movimentos, de ideologia, de conceitos ideológicos, de progressismo e também de... Até porque nós observamos que nas grandes cidades é o grande fervo e caldeirão cultural para o desenvolvimento de ideologias, também de liberdades individuais, e isso é um campo seguro para determinadas pessoas, inclusive a própria comunidade LGBTQIA+, né? Quantas letras, né? Quando nós falamos a respeito da cidade, nós como cristãos não podemos, não devemos falar a respeito de que a cidade é algo maléfico, que é algo maligno, que lá onde existe apenas problemas referentes ao pecado, né, onde os 7 pecados capitais, eles são promulgados por causa do poder, por causa das ideologias e tal. Nós somos convidados pelo Senhor, nós somos chamados como igreja no meio da cidade a nós redimi-la, a redimi-la, a nós atuarmos como sacerdotes, a nós atuarmos como um povo reconciliatório, como uma presença fiel. E esse é o grande problema da igreja brasileira evangélica. Por quê? Porque antes de nós entrarmos em mais aspectos técnicos a respeito da missão na grande cidade, a impressão que nós temos, para quem estuda missiologia, é de que a igreja, ela muitas vezes está voltada para pecuinhas próprias, internas, olhando para a nossa própria realidade, para a igreja dentro dela, dentro das suas 4 paredes, ao invés de, como um povo reunido, um povo de Deus santo separado, por causa do poder do evangelho, olhar para fora, olhar para aqueles que estão perdidos, olhar com um olhar misericordioso, compassivo, mas de que anuncia o evangelho. Esse é um grande problema na igreja como um todo. Nós temos a tendência a olharmos para os nossos próprios conflitos, porque sim, somos povo de Deus e somos pecadores também ao mesmo tempo, mas olhamos para os nossos próprios conflitos, para as nossas próprias administrações internas e esquecemos-nos de que nós temos uma missão para com os de fora. E aí é por isso que muitas vezes em muitas igrejas, as igrejas se transformam em clãs, famílias que se constituem, que fazem parte de geração em geração, mas de que elas estão vivendo o mundo dentro das suas famílias, dentro da sua própria igreja, olhando para o outro, esquecendo de olhar como povo unido para aqueles que estão de fora. A tendência dessas igrejas é morrerem. A tendência dessas igrejas é dentro de 20 e 30 anos morrerem. É comum que, por exemplo, nas igrejas tradicionais, por causa da falta ou do êxodo das novas gerações, ou seja, para outras igrejas, ou para outros tipos de evangelho, ou até mesmo para fora do evangelho, elas morrerem, porque elas não têm fôlego, seus membros já não aguentam mais. E conforme os membros forem morrendo, a igreja também morrerá. Perderá mão de obra, perderá fôlego, perderá vida, e ela acabará. E eu gostaria aqui de falar a respeito de uma dúvida que você deva estar se passando. Por que eu, em minha idade, em minha condição, seja eu estando trabalhando em um emprego fixo, ou aposentado, ou cursando uma universidade, ou não tendo nenhuma vocação ministerial específica em relação ao ensino, devo estar me preocupando com questões a respeito da igreja, com questões a respeito da comunidade. Eu gostaria de te trazer alguns dados que são assombrosos a respeito dos pastores ao redor do mundo. Foi uma pesquisa feita pela The Gospel Coalition com diversos pastores ao redor do mundo, e eu gostaria de trazer aqui a respeito de que, ou pelo menos a conscientização de... Eu gostaria de trazer aqui a conscientização
do porquê nós não deixarmos o trabalho do evangelismo, o trabalho da missão de Deus apenas nas mãos dos nossos profissionais vocacionados, se podemos assim dizer, né? Dos pastores, dos nossos presbíteros ou líderes. Eu gostaria de ler aqui para você essa pesquisa que foi traduzida pela editora Ultimato. 13% dos pastores ativos hoje da pesquisa são divorciados. Isso é um número muito assustador. 23% foram demitidos ou pressionados a renunciar pelo menos uma vez em suas carreiras. Está falando aqui que 25% não sabem o que fazer quando tiverem problemas na família ou um conflito ou problema pessoal. 25% das esposas dos pastores veem o horário de trabalho do marido como fonte de conflito. 33% sentiram-se queimados nos primeiros 5 anos de ministérios. 33% dizem que estar no ministério é um risco absoluto para a família. 40% dos pastores e 47% dos cônjuges sofrem de burnout, horários frenéticos e ou expectativas poucos realistas. 45% das esposas dos pastores dizem que o maior perigo para eles e a sua família é o desgaste físico, emocional, mental e espiritual ocasionado pelo trabalho da igreja. 45% dos pastores dizem que experimentaram depressão ou burnout ao ponto de que precisavam tirar uma licença do ministério. 50% dos pastores sentem-se incapazes de atender às necessidades do trabalho. 50% dos pastores dizem que eles e seus cônjuges acreditam que estar no ministério pastoral é perigoso para o bem-estar e a saúde da sua família. 56% das esposas dos pastores dizem que não têm amigos íntimos. 57% deixariam o pastorado se tivesse algum outro lugar para ir ou alguma outra vocação que pudessem fazer. Já está falando de mais da metade. 70% dos pastores não têm amigos próximos. 75% dos pastores relatam estresse severo, causando angústia, preocupação, perplexidade, raiva, depressão, medo e alienação. 80% dos pastores afirmam ter tempos insuficientes com o cônjuge. 80% dos pastores acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias. Quantos casos nós vemos de filhos de pastores que debandam para o outro lado, a não ser o da fé, fora da fé. 90% dos pastores se sentem desqualificados ou mal preparados para o ministério. 94% dos pastores sentem-se sob pressão para ter uma família perfeita. 90% dos pastores trabalham mais de 50 horas por semana. A gente está falando aqui e 90% dos pastores trabalham mais de 50 horas por semana. Isso mudou drasticamente por causa da pandemia, mas nós estamos falando da realidade daqueles que são vocacionados para o ministério do evangelho, para o ministério do ensino, para o ministério da pregação e do pastoreio real, né? O pastoreio que não brinca, que não é só status, que não é fama. Nós estamos falando da realidade real, atual dos pastores. E talvez uma parte de toda essa demanda, de toda essa pressão em nossos líderes ou nos líderes evangelicais da igreja brasileira está muito por causa da nossa falta de empenho, de desempenho em relação ao evangelho. Nós estamos falando de um desempenho, ou pelo menos um evangelho que não inundou o coração ao ponto de voltarmos os nossos olhos para nós mesmos e acharmos conflitos internos com os nossos irmãos, por seja qualquer motivo. Olha o quão danoso está sendo nós pararmos de pensar na igreja como um movimento missionário da missão de Deus e vemos apenas como um clube social ao qual nós temos intrigas, facções, enquanto nós temos líderes aplicados que desempenham o trabalho em relação à igreja, sofrendo as angústias
de um trabalho penoso, oneroso. E você pode até estar dizendo na sua cabeça, mas quem escolheu isso foi o pastor. Quem escolheu a igreja foi Deus. E esse deve ser um alerta, um levante, antes de nós entrarmos aí nas questões a respeito da missão da igreja em relação. Bom, e aqui nessa aula eu gostaria de estabelecer o porquê nós, como igreja, devemos nos preocupar bastante com o futuro da missão dentro das cidades. Como nós estamos colocados e plantados dentro de uma cidade cosmopolita, é importante nós pensarmos a respeito de como uma cidade ela funciona, os futuros, mas também a importância da cidade para as grandes missões que temos pela frente como igreja nas próximas gerações. Um dos grandes motivos da importância da missão para com as cidades é o poder e a influência que advém desses grandes centros urbanos. Nós podemos falar aqui de que quem controla a cidade acaba controlando o mundo, porque todas as tendências dos últimos anos, elas foram protagonizadas nos grandes centros urbanos. Não é à toa que nós temos nas grandes cidades um poder político, poder governamental concentrado, instituições de ensino superior, negócios, finanças, bolsa de valor, locais de lazer, entretenimento, comunidade de artes e centros de mídia. Ou seja, aquele que detém pelo menos um nível de influência nos grandes centros urbanos deterá um grande nível de influência no resto do mundo. Até porque todas as produções, todas as grandes articulações de pautas, sejam elas ideológicas, sejam elas midiáticas, sejam elas de arte, começam nos grandes centros urbanos. Observe, por exemplo, Hollywood, que é uma grande concentração midiática de produção cinematográfica que acaba definindo o catálogo do cinema da nossa cidade, por exemplo. Então, nós temos essa preocupação. Por quê? O Timothy Keller, ele bem ressalta que as pessoas que tendem a fazer filmes, escrever os livros, fazer negócios, elas estão aqui. As pessoas que têm um maior impacto nas culturas do mundo estão neste grupo. E é importante nós relembrarmos o porquê Timothy Keller pode ser considerado uma autoridade nesse assunto. Até porque ele foi responsável pela plantação de 2 igrejas da Redeemer Presbyterian Church em Manhattan, um dos polos mais secularizados em Nova York. Nós estamos falando de uma realidade em que quase 1/3 do PIB mundial está concentrado. Da mesma forma, o secularismo reina absolutamente em todos esses bolsões dentro de Nova York. E o próprio Timothy Keller, ele tem um ministério muito relevante, não apenas vendo as igrejas ao qual ele plantou, mas também de plantações da igreja no meio do mundo inteiro, inclusive em grandes cidades globalizadas como São Paulo, como Guarulhos, como você vai ter várias igrejas que recebem um apoio da City to City, que é a startup que ele fundou para auxiliar na plantação de igrejas, para falar a respeito em uma sociedade que cada vez mais se encontra secularizada, que é o caso da cidade. Outro exemplo da importância da cidade para a missão é que acaba sendo um ponto focal para o movimento missionário, que acaba se encontrando com outros pensamentos e com outras correntes e linhas de pensamentos diferentes ao cristianismo. Nós podemos dizer, como bem Michael Gorin apontou, que a cidade ela é como se fosse um espaço geográfico, né? Posicionado logo acima das principais placas tectônicas religiosas que estão moldando o mundo global. É interessante, por exemplo, que por causa da força midiática, da força de produção cultural, da força da produção e também do movimento político, que grandes e pequenas religiões tendem a focar a sua estadia, a sua influência nas grandes cidades. Isso aconteceu, por exemplo, com o Espiritismo na década de 70 e 80. Veja que o Espiritismo até hoje é muito presente e a sua
e nosso pensamento acaba sendo muito moldado pelo espiritismo e pelas compreensões espírita, kardecista, muito por causa dos envolvimentos midiáticos e da força que o espiritismo tinha. E com tudo isso podemos chegar a uma conclusão de que é precisamente na cidade que existe um confronto missionário com o pluralismo e as grandes religiões do mundo, assim como os próprios ídolos humanistas, né, do Ocidente. E aqui a gente está falando sobre satisfação financeira, satisfação intelectual, nós estamos falando de satisfação até mesmo matrimonial. Outro grande motivo que podemos expor aqui nesta aula é sobre a pobreza e a necessidade socioeconômica que os grandes centros urbanos eles acabam gerando. E, querendo ou não, Monsman, um dos maiores missiólogos aí que nós temos, afirma que os pobres urbanos, pobres que se concentram na região urbana, constituem a maior fronteira não reivindicada que as missões cristãs já encontraram. Isso vai em confronto com o nascedouro, a gênese da igreja cristã. Observe que no primeiro século depois de Cristo, a igreja cristã, por mais que seja perseguida, ela ainda é reconhecida por uma coisa chamada de caritas, de caridade, de ajuda, auxílio ao mais necessitado. A caridade dos cristãos no primeiro século eram tão reconhecidas, mas tão reconhecidas, que muitas vezes os imperadores eles acabavam proibindo o povo romano a aceitar essa caridade para não compactuar com uma fé diferente à do Império Romano durante as perseguições. Isso é de fato muito notório na raiz e no DNA da igreja cristã. E por mais que ainda desempenhemos um grande número de ações sociais, ao qual o Brasil ele não seria o que é hoje sem a instituição eclesiástica, sem a igreja, nós precisamos fazer isso de uma maneira muito mais intencional, de uma recuperação muito mais integral. Até porque nós encontramos nos grandes centros urbanos um maior número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. E o período da pandemia se revelou um período muito propício para a ação da igreja em relação a essas ações voltadas à questão social. Se você for dar uma leve pesquisada na internet a respeito de igrejas que iniciaram, começaram ou ampliaram as ações sociais voltadas a uma recuperação integral em relação a, seja moradores de rua, a pessoas que perderam emprego, auxílio nas necessidades básicas de existência de todo cidadão, você vai observar um aumento gigantesco da igreja atuante dentro desse meio. Mas por outro lado, as igrejas que não tinham como costume ou não tinham implantados em seu próprio ministério uma parte voltada ao ministério da misericórdia, de auxílio social, elas realmente debandaram e deixaram de auxiliar aquilo que ela fazia já como básico para alguns membros da igreja. Então, se por um lado a envergadura de auxílio em relação à pobreza, a envergadura de uma igreja, de uma instituição em auxílio em relação aos mais necessitados, ela cresceu no período da pandemia, se existe a ausência dela, a tendência da igreja cada vez abandonar mais esta área. E se tornou um período realmente muito propício para nós demonstrarmos uma vida que tem como implicações lógicas, implicações em vida, implicações em ajuda, na prática, as boas novas da salvação que nos é concedida por Jesus Cristo. Então, nós podemos encontrar também nos grandes centros urbanos esta grande oportunidade e também um grande desafio a desempenharmos como igreja, como congregação. Outra questão também que podemos falar a respeito das missões dentro da cidade é de que, infelizmente, existe uma diminuição na presença de cristãos nesses grandes centros urbanos. Em 1900, por exemplo, data que 70% da população da cidade, dos grandes centros urbanos, era cristã.
Isso acabou diminuindo gradualmente e hoje nós podemos compreender que apenas 40% da população se encontra cristianizada. E aqui nós estamos falando de 40% que se dizem cristãos. Não estamos falando de 40% que são realmente cristãos, que é a igreja invisível de Cristo Jesus. Nós estamos falando de pessoas que muitas vezes são nominais, pessoas que acabam tendo um grande problema em achar que ser cristão é apenas ir no domingo à noite no culto para ficar quente moralmente com Jesus. O que nós vimos que o evangelho na verdade transforma a vida. Na última aula falamos e abordamos a respeito dos impactos do evangelho na vida, de uma missão muito mais holística, uma missão que alcança muito mais todos os aspectos da vida do que o que bem entendemos aqui. Então a gente tem realmente nós temos encontrado inclusive um êxodo dos cristãos das grandes cidades para cidades mais do interiores ou litorâneas. Esse movimento é comum, inclusive no Brasil, por causa da aposentadoria, que vem precocemente muitas vezes, ou vem no tempo certo. Nós vemos também isso mudar por causa de uma qualidade, a busca do cristão de uma qualidade de vida melhor para você, para sua família, para si próprio, né? Porém, a falta desses cristãos dentro dos grandes centros urbanos poderá determinar com o declínio da igreja e a secularização do nosso país. A presença fiel de determinados cristãos é fundamental na hora de nós falarmos a respeito do futuro da igreja. E existe realmente um repúdio do cristão referente à cidade. Nós vemos muitos cristãos falando de que a cidade é violenta, que a cidade só tem ego, ou ela é secularizada, ou tem um mau entendimento do poder, ela tem muita injustiça, ela comete muita injustiça. Porém, nós podemos, como Michael Gorin bem aponta, dizer também de que a igreja ela é chamada a estar em lugares difíceis, onde há necessidade do evangelho. É na cidade, precisamente na cidade, onde Colinda é a maior ruína do mundo, mas também a maior oportunidade. Veja que a importância da cidade referente às missões. Michael Gorin ele desenvolve um capítulo no seu livro A Missão da Igreja Hoje, este livro aqui, que eu estou em mãos, importantíssimo ao falar sobre a teologia dentro de grandes centros urbanos. Mas levando em consideração de que a cidade ela é um grande centro importante para as missões hoje, eu gostaria de ler com vocês um texto que pode iluminar as nossas ações, o nosso andamento como comunidade, como povo de Deus, a respeito de como nos portarmos como igreja dentro de centros urbanos. Observe, por exemplo, o texto de Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 ao versículo 7. Vou ler junto com vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposa para os seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para o qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, a partir desse texto bíblico, nós conseguimos manter, ou pelo menos construir, uma agenda para a igreja ser mais missional. Porque é engraçado que eu gostaria de abrir um parênteses aqui com vocês. De que quando eu resolvi iniciar a série Missio Dei, eu estou pensando em uma comunidade de fé que seja missional. De que a missão ela não esteja apenas com os nossos irmãos, pastores, missionários que são vocacionados para o período transcultural. A missão começa aqui, a missão começa agora. A missão começa
em uma comunidade de fé plantada ali no bairro da Vila Flórida, na cidade de Guarulhos, a Igreja Presbiteriana Betel. A missão precisa começar em nós, e somente corações que são inundados pelo Evangelho conseguem cumprir a missão, conseguem olhar para fora, conseguem olhar aquém dos problemas que nós, como irmãos, como povo de Deus, passamos dentro das paredes da igreja. Então vamos observar, a partir de agora, uma agenda simples para focarmos como igreja para a missão urbana. Veja, existem 3 grandes frentes que podemos falar a respeito disso, mas eu vou utilizar o exercício que o próprio Timothy Keller faz no seu livro A Igreja Centrada e no seu livro Evangelho da Vida. A primeira grande questão a ser desenvolvida, encarada pela Betel, é uma missão holística da igreja, do crente, do cristão referente a essa sociedade. É muito comum que nós vejamos, por exemplo, irmãos ou até mesmo irmãs que acham que ao definir ou ir ao culto no domingo, ter a sua família, já é o suficiente para nós falarmos a respeito ou desempenharmos uma missão na terra, essa missão que Deus nos concedeu por sermos o povo de Deus. A questão é que, por mais que isso seja realmente primoroso, tenha realmente um impacto fundamental para aqueles que estão ao seu redor, a missão holística ela abrange muito mais do que igreja e família. Nós estamos falando sobre trabalho, nós estamos falando sobre ética, nós estamos falando sobre postura, sobre educação, nós estamos falando sobre ciência, nós estamos falando sobre logística, nós estamos falando sobre várias áreas do aspecto da vida, em que muitos cristãos são levados pelo vai e vem do meio organizacional e deixam de cumprir a vocação ao qual o Senhor concedeu, o dom ao qual o Senhor concedeu a estes para desempenhar um caminho comum de paz, de prosperidade na cidade. Observe que mesmo em um mundo que seja contra nós, o texto bíblico mostra que o povo de Deus está no meio de um exílio, está no meio de uma cidade a qual Deus não é o único Deus. Mas a orientação do Senhor é exatamente para que eles construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Além disso, o Senhor ordena para que eles, como povo de Deus, orem pela prosperidade da cidade. Observe que isso é muito significativo para nós. O quanto nós temos desempenhado a oração pelas empresas que estão aqui na cidade de Guarulhos. O quanto nós, como cristãos, como gente que trabalha, seja em Guarulhos, seja na Grande São Paulo ou em cidades arredores, nós temos realmente desempenhados ou derramado os nossos corações e nossas vocações. Quantos advogados recém-formados, quantos juristas, quantos empregados, quantas pessoas que cuidam da área de logística têm derramado o seu coração tentando fazer aquilo que o próprio José, como braço direito do faraó, fez em relação ao Egito, de administrar bem o dinheiro de outrem, o dinheiro do outro. Ou mesmo, se você faz parte da área do direito, se você faz parte da área voltada à justiça, de promover uma justiça o mais semelhante da palavra de Deus, da própria justiça de Deus. Você acaba tendo uma grande oportunidade em desempenhar uma justiça muito próxima ao que nós consideramos como justiça de Deus, no meio da cidade, através dos meios legais. Ou será que você apenas está pensando no próprio bolso, na própria arrecadação, no próprio trabalho e está esquecendo da ética que o Senhor Jesus ele implantou no reino vindouro, ele plantou no reino do já e ainda não? Veja que todas as áreas elas podem contemplar muito do caráter de Cristo. Por quê? Porque o Senhor que criou e é soberano sobre todas as áreas e aspectos da vida. O próprio Abraham Kuyper fala e diz, que não há nenhum centímetro quadrado ao qual Cristo não proclame é meu. Isso
é de suma importância. A nossa igreja, nós como cristãos, nós como irmãos que são pais de família, irmãos que desempenham um trabalho, irmãos que estão fora, no envio, no mundo durante a semana, precisam resgatar essa questão da missão holística, de uma missão que está além do evangelismo, mas também de uma presença fiel, uma postura pública, alguém que fique entre a igreja cristã, a comunidade a qual representa e o mundo, e também dê resposta de uma maneira a qual toda sabedoria vem do Senhor. Observe isso, observe essa realidade, enxergue-a na sua vida. E não importa qual o seu status quo, de aposentado a trabalhador, vocês têm espaço público mediante aos homens como uma comunidade tabernáculo vivo ao qual o Senhor habita, de desempenhar, de demonstrar de que Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Outra frente ao qual nós podemos falar a respeito é o chamado da igreja na esfera pública. Nós entendemos muitas vezes que em grandes centros urbanos as esferas públicas elas têm um certo repúdio ao cristianismo. E aí é necessário que não apenas teólogos desenvolvam aquilo que nós chamamos de defesa da fé, uma apologética, né? Uma defesa sistemática, histórica e atual a respeito da igreja, da instituição e os benefícios dela para a sociedade, mas também a articulação da fé nesses meios de poder. Essa articulação, não apenas pela postura e testemunho, mas também uma articulação que seja racional a respeito da fé perante as esferas públicas, acaba sendo de suma importância no período ao qual a igreja brasileira vive. Nós entraremos nos próximos anos, isso já é um consenso no meio teológico, de um repúdio sistemático das esferas de autoridade que desempenham hoje no país. Se você voltar alguns anos atrás a respeito das esferas públicas universitárias sobre a fé, você vai encontrar um repúdio sistematizado, né? Ao ponto de que muitos cristãos não puderam acabar concluindo a sua apresentação, sua monografia, TCC, a apresentação de alguma tese de doutorado, exatamente pelo viés tendencioso que um determinado governo tinha em relação ao cristianismo. Isso acaba sendo bastante real. O próprio Igor Miguel, um pastor reformado no Brasil que vive em Minas Gerais, ele vai citar alguns relatos de crentes irmãos que acabaram tentando defender um pouco mais sistematicamente e filosoficamente a fé, mas que acabaram tendo seus projetos negados por nenhuma questão alicerçada naquilo que nós entendemos como correto no meio universitário. Então, você vai observar de que isso alguns anos atrás era um pouco mais difícil. Hoje nós temos uma abertura maior para a fé em relação aos meios universitários. Ainda não é uma busca fácil, ainda é muito homogênea a perseguição de determinados cristãos em círculos, determinados círculos, e por isso que se torna cada vez mais importante essa articulação do cristão nas esferas públicas da sociedade. Veja que no texto bíblico nós podemos comparar essa articulação na esfera pública com a construção de casas e o estabelecimento nelas. Nós estamos falando de colocar moradias em um espaço que não foi feito para o povo de Deus, que necessariamente o povo de Deus acaba sendo repudiado. Então é importante que nós tenhamos em nossos corações, em nossa vida, essa compreensão correta a respeito do Evangelho e também da nossa presença fiel dentro dessas esferas. Outra frente de ação que podemos falar é a respeito de plantação de igrejas urbanas. E quando nós falamos de igrejas urbanas, nós estamos realmente realçando o como nós devemos plantar igrejas, comunidades dentro de determinadas regiões na cidade, nos grandes centros urbanos. Veja que, por exemplo, de que a ação da presbiteriana dentro de Guarulhos não alcança todos os cantos.
a presbiteriana ela tem inclusive um desafio, né, para os próximos anos de plantar igrejas ali ao redor da área da região dos Pimentas, que é um bairro relativamente novo, que é quase uma cidade, funciona quase a parte de Guarulhos, mas de que não tem nenhuma ação presbiteriana acontecendo e ocorrendo por lá. Isso é preocupante, porque os Pimentas concentram uma grande densidade demográfica, ou seja, uma grande concentração de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, do qual não ouviram a respeito do Evangelho. Mas nós temos outros dois desafios que são igualmente difíceis frente à comunidade evangélica cristã. Uma delas é atrair e envolver pessoas não cristãs. Ser uma comunidade cativante, ser uma comunidade que não se deixa levar apenas pela boniteza litúrgica, ser uma comunidade que não se deixa levar apenas pelos seus círculos de amigos, apenas pelo seu círculo de pessoas conhecidas há muito tempo, de familiares e de famílias que acabaram surgindo no seio da igreja há muito tempo atrás, mas de ser cada dia mais uma comunidade cativante, uma comunidade aberta, uma comunidade que conheçam as pessoas pelos nomes e de que lembre delas e de que incluam na adoração do povo de Deus, que as incluam na adoração desse povo santo e separado de Deus, que é a igreja. E isso acaba sendo dos aspectos mais difíceis de serem trabalhados quando nós falamos a respeito de igreja cristã evangélica brasileira. Outra coisa, outro desafio, outra frente que nós temos que nos preocupar é transformar o caráter, estabelecer uma comunidade contracultural por meio de comunidades fortes e pequenos grupos. Não adianta chegarmos a uma conclusão de que só porque estamos no mesmo horário, no mesmo dia, debaixo do mesmo teto, ouvindo a mesma mensagem, que todos nós pensemos a respeito do Evangelho da mesma forma. Observe, por exemplo, lá em Atos, que a ênfase de Atos sobre a igreja cristã primitiva é de que eles pensavam como um só. Eles viviam como um só. O corpo de Cristo não pode ser separado. O corpo de Cristo são braços, são mãos, pernas, pés, dedos, olhos, boca, pescoço, que são ligados pela mesma cabeça que é Cristo. Não adianta nós, hoje em dia, pensarmos diferentemente um dos outros. E eu não estou dizendo de discussões secundárias, eu estou falando de discussões primárias a respeito da fé, de quem Cristo é, daquilo que Ele significa em nossas vidas. Nós não podemos ter um pensamento diferente dos nossos irmãos no que tange a fé, no que tange ao Evangelho. Nós precisamos viver como um corpo unido, um corpo uno, que acaba sendo e vivendo num mundo contracultural, num mundo que olha para nós e nos repudia. Vemos que nós encontramos aqui, por exemplo, no texto que acabamos de ler em Jeremias 29, a ordem de Deus em relação ao povo exilado, deportado, de ser uma comunidade atrativa, de ser uma comunidade que transforma também caráter, que conduz na educação o caráter cristão. Observe lá no versículo 6, casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Você observa também no verso 7, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade, para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Veja, é a transformação de um caráter de um povo santo que trabalha, que desempenha, que tem uma missão holística, mas que também é atrativa, de que forma famílias, de que une pessoas, de que atrai para si mesmo um povo gentil, um povo não cristão. Você vê que a ordem do Senhor está em constituir uma presença fiel. Essa é a agenda da Igreja de Cristo dentro dos centros urbanos, dentro da cidade, das concentrações urbanas.
mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas, mesmo a cidade e a igreja, na verdade, sendo contracultural aos valores da cidade, nós somos chamados a estabelecermos uma presença fiel no meio dela. E nós, como Igreja Presbiteriana Betel, localizadas na cidade de Guarulhos, o que temos feito? Temos enxergado uma contextualização do Evangelho fidedigna, ortodoxa, dentro da ortodoxia, mas de que realmente tem alcançado as pessoas ao nosso redor, as próximas gerações, aqueles que são desfavorecidos da sociedade, os não cristãos e os formadores de cultura, ou nós temos delegado essa missão única e exclusivamente ao pastor, a sua pregação de domingo, e não temos vivido como uma comunidade de fé que atrai, que é magnética, que tem relevo, que acaba aderindo as pessoas para dentro do corpo de Cristo. O nosso pensamento como comunidade, o nosso pensamento como igreja cristã deve passar e pautar todas essas importâncias. Nós não podemos nos esquecer pelo que nós fomos chamados, por quem nós fomos chamados e o que nós desempenhamos em resposta àquele que nos chamou, que é Cristo Jesus. Veja que daqui em diante nós como igrejas temos muito a desempenhar. E aqui a palavra do Senhor, ela tem um encorajamento. Aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão cientes disso, continuem. Mantenham a presença fiel. Porque a partir da sua vida que muitas pessoas encontrarão a bênção do Senhor. Agora, aqueles que não têm essa visão, seja você com qualquer tipo de desculpa, seja você com qualquer tipo de empecilho ao qual você coloca em sua frente, por favor, acorde para o chamado do Senhor. Ele ainda continua vivo aos nossos ouvidos, vivo aos nossos corações. A nossa preocupação aqui como igreja é realizar e ajudar na missão de Deus de resgatar o seu povo. Que sejamos uma comunidade viva, que sejamos uma comunidade eficaz e como ferramenta, como um corpo de Deus, ao qual Cristo é o cabeça, nós nos desempenhamos e tenhamos uma presença fiel no meio da cidade de Guarulhos. Continuando fazendo aquilo que nós fazemos de bom e melhorando aquilo que nós temos falhado como comunidade, como cristãos. Eu gostaria de finalizar essa aula com uma oração. Pai querido, Senhor nosso Deus e nosso Pai, aquele que operosamente, de maneira fiel, de maneira ao qual se esforça, resgata o teu povo, nós, povo de Deus. Auxilia-nos, Pai, a nós caminharmos um caminho de perseverança, a nós andarmos no caminho ao qual o Senhor preparou, anunciando as boas novas a toda e qualquer criatura, alcançando ao não cristão, alcançando aqueles que são marginalizados, alcançando, Pai, como comunidade atrativa, porque nós temos Cristo Jesus como nosso Salvador, aqueles que estão longe de Ti, mas que são Teus, Pai. Senhor, auxilia-nos nessa missão. Sê nosso braço forte, sê nossa fortaleza, sê nosso refúgio, e que possamos ser as Tuas mãos, os Teus pés, e cumprir e desempenhar, Pai, a missão ao qual o Senhor nos concedeu, de maneira graciosa, de maneira benéfica. Senhor, fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja, fala conosco, que todas as dúvidas, que todos os empecilhos que são levantados agora nos corações de nossos irmãos, Pai, caiam por terra mediante a Tua mensagem, a Tua palavra. É nisso que nós cremos, na Tua palavra, de um Deus que se comunica e salva pecadores, como eu, como os irmãos, como nós, Igreja Presbiteriana Betel. Te louvamos, te adoramos e agradecemos porque Tu és fiel. Em nome de Cristo Jesus, rogamos, ajuda-nos, Pai.
Amém. Muito bem, povo de Deus, mais uma vez eu gostaria de relembrá-los de que toda dúvida, todo questionamento, todo comentário a respeito desta aula pode ser feito aqui embaixo nos comentários do YouTube ou até mesmo no chat online. Vocês são livres para comentarem aquilo que quiser, discordarem, falarem a respeito desta aula, apontarem qualquer aspecto desta aula, darem o seu testemunho, colocarem aqui como vocês foram alcançados pelo Senhor, como outras pessoas que faziam parte já de uma comunidade cristã estabelecida alcançaram através do Evangelho a sua vida. E nós podemos também colocar aqui comentários, sugestões de como podemos melhorar muitos desses aspectos e dessas linhas de frente a qual a igreja cristã precisa se colocar e ter uma postura adequada. Bem, aqui fica... Bem, eu me despeço de vocês, uma semana abençoada e rica na presença do Senhor. Não esqueçam da missão, que sejamos enviados pelo Senhor e que Deus possa cada dia mais nos conceder força, fôlego de vida e também responsabilidade em relação ao corpo de Cristo. Até a próxima semana, um grande abraço, tchau, tchau.